Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma vez a palavra do Senhor. E antes de irmos para o texto de hoje, vou pedir que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações, pois toda vez que sair um vídeo novo, você vai ter acesso a ele. E se inscreva no nosso canal, porque nós temos por objetivo alcançarmos o número de 1000 inscritos no canal para melhorar então a nossa transmissão do nosso culto online. E vou pedir também que você dê um like nesta mensagem, assim você vai nos ajudar na divulgação dessa mensagem, fazendo com que ela chegue até outras pessoas. Mas vamos ao texto de hoje. O texto de hoje, o que eu quero dividir com vocês, é o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, e quero ler do verso 16 até o verso 34. O texto da palavra do Senhor diz assim: Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro voltou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregavam a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Glória a Deus por este texto. Louvado seja o nosso Deus por essa palavra maravilhosa. Nós vamos observar logo aqui no comecinho, nós vamos entender que Paulo e Silas, esses discípulos do Senhor, eles tinham o hábito da oração. Inclusive no verso 16 vai dizer que eles estavam indo para o caminho, para o lugar onde eles tinham o costume de orar. E nesse caminho, indo para este lugar de oração, viu uma mulher, uma jovem que era escrava, ela tinha alguns senhores que recebiam pelos serviços que ela prestava. Essa mulher todos os dias
por um espírito, ela predizia o futuro, mas ela também dizia que Paulo, Silas e Lucas também, que eles eram pregadores do Deus Altíssimo e anunciavam a salvação. E ela fez isso durante muitos dias, e em um determinado momento Paulo ficou indignado e disse para aquela moça, virou para ela e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, Espírito, saia dela. E naquela mesma hora o Espírito a deixou. É interessante nós pensarmos que essa moça, ela predizia o futuro, e ela também estava ali anunciando que aqueles pregadores, eles eram servos do Deus Altíssimo e também pregavam o caminho da salvação. Nós podemos entender aqui, podemos até fazer a pergunta, já que essa mulher estava predizendo o futuro, já que essa mulher estava até mesmo anunciando que Paulo e Silas ali, eles eram servos do Deus Altíssimo e pregavam o caminho da salvação, por que Paulo foi repreender o espírito que fazia com que essa mulher tivesse essas adivinhações? É muito simples, queridos. Na verdade, essas profecias com relação ao futuro e até mesmo a mensagem que teoricamente era verdade, que Paulo e Silas eram servos do Altíssimo e pregavam o caminho da nossa salvação, elas não vinham da parte do Senhor. E é por isso então que Paulo e Silas repreendem, porque aquilo não vinha de Deus. É uma coisa que eu quero aplicar para os nossos tempos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e quero dizer para você, o Covid-19, ele não vem de Deus. O Covid-19 é fruto da presença do pecado na humanidade. É a natureza pecaminosa que está em nós. Ela então, como consequência, produz uma enfermidade, um vírus como esse, que traz a morte de muitas pessoas, mas ele não vem de Deus. Deus o permitiu como uma consequência da nossa escolha em praticar o mal. Mas nós precisamos fazer o que Paulo e Silas fizeram, aquilo que não vem de Deus, nós precisamos repreender em nome de Jesus. Nós precisamos fazer diante do Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições e levantar o nosso clamor, pedindo que Deus venha repreender esse mal no nome de Jesus. E assim como Deus ouviu a oração de Paulo e Silas, Deus também ouve a nossa oração quando a nossa oração está em conformidade com a sua vontade. E é a vontade de Deus fazer com que este mal seja dado um basta nesse tempo, nesse mundo que estamos vivendo. Então, queridos, uma das coisas que nós precisamos fazer é orar, clamarmos ao nosso Deus para que Deus dê um basta. E é interessante que, como consequência de fazer esse bem, de cumprir a vontade de Deus, nós vemos que Paulo e Silas foram presos. E depois que eles foram presos, eles apanharam muito. Eles foram levados para a praça principal, e lá naquela praça principal, eles então apanharam, ficaram cheios de marcas, e então foram até mesmo colocados no subsolo do cárcere, com seus pés amarrados em um tronco para que não fugissem. E mesmo estando numa situação tão degradante, eu fico imaginando Paulo e Silas ali com dor do castigo que sofreram. Eu fico imaginando eles ali naquele frio, no úmido, num cárcere, uma situação muito adversa, mas nós observamos que nessa situação adversa eles estavam orando e cantando hino a Deus, e os louvores e a oração deles era tamanha assim que fazia com que os outros presos também ouvissem o que eles estavam falando ali. E é muito interessante aqui o testemunho deles. Eles eram homens que mesmo nas adversidades oravam e adoravam a Deus. Queridos, precisamos aprender com estes homens. Nas nossas adversidades, nós precisamos também louvar a Deus, buscar a face do Senhor. E estamos vivendo num tempo assim, um tempo muito difícil. Por isso, é tempo de intensificarmos o nosso clamor, a nossa súplica, mas também é tempo de nós estarmos louvando e adorando a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. E enquanto estamos orando e adorando a Deus, Deus está agindo, porque Deus está se manifestando por intermédio do louvor. E é interessante que através deste momento de oração e adoração de Paulo e Silas, houve um terremoto. E então as portas ali daquele cárcere abriu. Foi algo maravilhoso que aconteceu. As correntes que estavam prendendo os presos caíram.
E o carcereiro, quando viu as portas abertas, se desesperou, tirou a espada e falou assim: eu vou dar um fim na minha vida, porque se o Império Romano me pega nessa situação, eu vou ser castigado, vou ser torturado e por último vou ser morto. E aí, então, o que ele faz? Quando ele vai se matar, Paulo e Silas falam: não faça isso. E aí, Paulo tranquiliza e fala: está todo mundo aqui. E aí, aquele homem, percebendo o mover de Deus, falou assim: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo então diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu gosto de pensar, queridos, que depois da adversidade, depois que nós levantamos o nosso clamor e estamos ali em constante adoração ao nosso Deus, Deus, ele faz maravilhas e faz com que pessoas vejam as maravilhas desse Deus e queiram se aproximar deste Deus. E é uma ótima oportunidade para que as pessoas venham se render a Jesus Cristo. Então eu fico pensando, queridos, essa grande adversidade que eles estavam vivendo, nós observamos ali que Deus interviu e que vidas foram salvas. Queridos, eu creio que o mesmo também pode acontecer no nosso tempo. Continue louvando, bendizendo, glorificando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Que Deus vai nos ouvir, Deus vai fazer um milagre e vai fazer também com que muitas pessoas venham se achegar a Ele. Portanto, querido, não desanime, está difícil, mas dê glória a Deus, está difícil, continue orando, continue clamando, até que nós venhamos ver a bondade do Senhor sendo manifestada na terra dos viventes. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que ela seja viva no seu coração, que você não desanime, mas que você continue crendo e que você continue esperando ver as maravilhas do Senhor sendo realizadas. Quero agora orar por você, quero pedir que Deus possa estar abençoando a sua vida, para que Deus te fortaleça nessas adversidades, para que você continue buscando a face dEle, que você continue louvando a Ele, para que então Deus faça grande obra através da sua vida, para que pessoas venham reconhecer o senhorio do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido e bendito, diante da Tua presença, eu quero Te louvar, eu quero Te bendizer, eu quero Te engrandecer pelas grandiosas obras do Senhor, Deus, em nossas vidas. Senhor, obrigado por essa Tua palavra, que ela é tão maravilhosa, obrigado pelas verdades que nós podemos aprender aqui, Senhor, com Paulo e Silas. Obrigado, Senhor amado, porque esses homens foram instrumentos do Senhor para levar a palavra do Senhor e a salvação do Senhor a muitas pessoas, Deus. Nós também queremos ser como estes, ó Deus. Nós queremos ser os portadores das boas novas, nós queremos ser os proclamadores do Teu Evangelho e nós queremos sim, Deus, orar ao Senhor e cantarmos louvores a Ti, Deus, em todo tempo, em toda e qualquer circunstância, porque sabemos, Senhor amado, que quando estamos fazendo isso, o Senhor está agindo. Age, Senhor, na vida dos meus irmãos, age por intermédio da vida deles, Deus, e que eles, Deus, possam ver, Deus, o fruto do Teu agir e o nome do Senhor ser glorificado neles e através deles. Os abençoa, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, assim também outras pessoas serão edificadas com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.